impacta aqui no Brasil, no dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros aqui, essa mudança, essa influência, esse baque no mercado global de petróleo? Como é que o senhor acha que isso deve se refletir e quando deve se refletir aqui no Brasil? Excelente pergunta. A gente viu hoje a Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, sendo puxada para num efeito Petrobras, porque a gente também produz petróleo, e muito petróleo, então a Petrobras se valorizou, a Petrobras é um dos âncoras da nossa Bolsa de Valores, então a gente teve uma elevação em pontos ancorada em Petrobras, mas as outras ações todas acabam sendo penalizadas. Então a gente tem uma situação que não é uma situação virtual, não é real. O efeito do barril do petróleo mais alto por mais tempo consequentemente afeta o preço do combustível, Marcos, e o combustível é um ingrediente inflacionário, ele gera inflação, ele mexe no preço do produto na gôndola do supermercado, ele mexe no custo da gasolina e do diesel que é abastecido, que transporta pessoas e mercadorias. Então a gente pode ter a curto prazo, 30, 60 dias, se esse conflito perdurar, já sentir no nosso bolso gasolina mais cara, diesel mais caro, produtos mais caros na gôndola do supermercado e por aí vai. Então esse é o primeiro efeito, tem vários outros, tá, Marcos? Pode falar depois, se o senhor quiser falar, que acho que quem está nos acompanhando aqui está muito interessado em saber como é que isso, né, tão distante ali no outro, quase que no outro lado do mundo, muito distante, mas que ao mesmo tempo tem um impacto aqui, né, para todos nós. Que outros impactos o senhor imagina que terá? Está falando aqui de preço do combustível na bomba, né, chamado, certamente o senhor calcula aí que em 30 dias, talvez, correto? Deve ter já uma influência, inflação, isso mexe na inflação, mexe na economia no geral do Brasil. E que mais? Porque o Brasil tem uma balança comercial com o Irã e com o Oriente Médio, de modo geral, que não é desprezível, correto? Isso deve afetar, portanto, a exportação e importação de outros produtos. Por favor. Sem sombra de dúvidas, a nossa balança comercial eventualmente pode ser afetada. O porto de Jebel Ali é o segundo maior porto marinho de cargas, ficando só atrás do porto de Singapura. Então, nós, Brasil, mundo, utilizamos aquela estrutura marítima portuária para importação e exportação. Então, a nossa balança pode, a médio e longo prazo, ser afetada. A gente pode ter majoração de preços em função de cadeias produtivas com ruptura, a gente pode ter demora em entrega de bens de consumo e etc., porque aí você tem que ter a alternativa por avião e isso também não é tão óbvio. O preço dos fretes e dos seguros deve aumentar em função dessa tensão também, causando um movimento inflacionário. E por fim, Marcos, eu dizia no começo da minha fala que num momento de guerra, de tensão, investidores do mundo inteiro saem das posições em países emergentes, como o caso do Brasil, que a gente bateu recordes na Bolsa, mas era capital especulativo. Esse capital especulativo podia ir para países com menor risco, entre eles Estados Unidos. E se muito dinheiro de investidores do mundo for para os Estados Unidos, o dólar se fortalece. E isso faz com que haja uma majoração do câmbio, ou seja, o dólar fica mais caro no Brasil, isso também causa inflação, porque a gente tem vários ingredientes ligados aí à importação que são impactados. E isso pode retardar, Marcos, o corte na taxa de juros básica brasileira e norte-americana e de outros países. A nossa Selic é uma das taxas de juros mais altas do mundo e nós temos o segundo maior juro real do mundo. Então, não se sabe qual é o efeito cascata, mas nós brasileiros vamos continuar pagando mais pelo cartão rotativo, mais para financiar uma casa, um carro, as empresas vão continuar sofrendo mais para financiar sua produção, gerar emprego e renda. Esse efeito cascata, ele é resultado daquele conflito que está acontecendo lá do outro lado do mundo, Marcos. Esse efeito global, ele é fruto muito, não só da questão do petróleo, mas de todas essas outras variáveis que estão sob a égide desse conflito, que, ou seja, rápido, seu efeito será menor. Mas Donald Trump hoje falou em 5 semanas ou mais de conflitos. E que produtos o Brasil importa do Irã e do Oriente Médio, além, evidentemente, do petróleo? Fertilizantes são um dos elementos base para a nossa agricultura, o nosso agro, falando de um deles, nosso agro é extremamente responsável pelo nosso superávit primário. Então, quando você tem fertilizantes não abundantes vindo da Ásia, a Rússia também é produtora, os países ali
do cinturão da ex-União Soviética também produzem fertilizantes, mas o Irã é um grande produtor, porque você tem uma correlação entre produção de petróleo e produção de fertilizantes. Então, a falta de fertilizantes pode majorar também custo de cadeia produtiva do agro, impactando as nossas commodities, isso também pode fazer preço. Eu estou falando só de alguns elementos, mas tem vários outros. Por exemplo, a gente tem importação de commodities que são ligadas à cadeia alimentícia. Por mais que nós sejamos produtores, por exemplo, a gente importa trigo e outros elementos que podem ser impactados.